Então, boa noite, pessoal. Hoje é dia 23 de julho. Estamos começando mais uma aula de Direito Penal 4, no turno da noite. E o tema de hoje vai ser crimes contra a paz pública. Alguns países, prevêem esse tipo de delito, falam em crimes contra a ordem, crimes contra a ordem pública. O legislador brasileiro procurou essa nomenclatura, crimes contra a paz pública. E nós temos lá, eu vou compartilhar com vocês aqui a apresentação, nós temos 4 infrações, cujo objetivo assim, é uma proteção para o cometimento de outros crimes, para se evitar, que outras infrações mais graves sejam cometidas. E, normalmente, a previsão deles são crimes de perigo abstrato, ou seja, aquela primeira proteção do direito penal, que prevê uma ameaça, uma sanção, a previsão de uma punição com o intuito de evitar um crime, talvez, que gere um perigo concreto ou mesmo um dano. Vocês estão vendo aí, nós temos, então, essas 4 infrações: incitação ao crime, apologia de crime ao criminoso, associação criminosa e constituição de milícia privada. Incitação ao crime, apologia de crime ao criminoso, pessoal, é quando você fica assim, idolatrando, de certa maneira, a prática de crimes ou a pessoa que praticou esse crime. Então, assim, se você publicamente elogia um ato criminoso ou um autor de crime, ou então se você incita também, tudo tem que ser publicamente, a prática de um crime, você está incorrendo nessas 2 sanções, nessas 2 infrações. Não tem muito assim o que se discutir a respeito delas, e porque a figura típica aqui mais importante é a associação criminosa. Nós temos também essa constituição de milícia privada, ela é mais recente, de 2012. O objetivo é evitar que se crie um exército, paralelo à polícia, à força policial estatal. Por isso que se fala, constituição, organização, integração de uma organização paramilitar, ou seja, paralela aos militares que oficialmente existem. Constituir uma milícia particular, um grupo, um esquadrão, com a finalidade de praticar crimes previstos no Código. Então, o objetivo é esse, como a gente vê muito isso no Rio de Janeiro. Nós temos lá as milícias que dominam as periferias, alguns morros, eles cobram dos moradores, eles provêem recursos, água, luz, internet, provêem segurança, cobram por isso. Então, assim, na verdade, se constituiu uma organização militar armada paralela ao Estado. E o objetivo é evitar que isso aconteça. Acho que o mais importante para nós, até pela frequência com que ocorre, é essa associação criminosa. Alguém tem ideia do nome que se dava para esse crime antes de 2013, que ele foi modificado? Seria formação de quadrilha? Isso, exatamente. Na realidade, o nome do Código Penal era assim, quadrilha ou bando. A quadrilha, eles diziam, era o grupo que atuava no meio urbano. O bando atuava no meio rural. Então, assim, aí normalmente na televisão, sempre falava a formação de quadrilha. Mas o título do crime era realmente quadrilha ou bando. Houve uma modificação, eu vou explicar por quê, e aí passou a ter essa denominação, associação criminosa. O que eu quero dizer, na verdade, é o seguinte: eu queria rever com vocês hoje um pouco do conteúdo que vocês viram em Direito Penal 1, relativo ao concurso de pessoas. Porque, para falar dessa associação criminosa, a gente tem que distingui-la do concurso de pessoas. E aí eu pergunto para vocês, eu acho que essa aula hoje vai ser muito participativa, vocês vão ter que estar animados aí, Sexta-feira, fim de semana chegando. Quais são 4 requisitos para o concurso de pessoas? Quem se lembra, quem pode me dizer? O que é necessário para que haja um concurso de pessoas? Tinha um critério que era ligame cognitivo, alguma coisa assim? Isso, exatamente, Alice. Precisa de um liame subjetivo entre os agentes. Perfeito. Estão faltando 3. Tem uma coisa que é bem óbvia, no aspecto quantitativo. Que é a pluralidade de agentes mesmo, Exatamente. Então, assim, uma coisa necessária, Leandro? Tem que ter
pelo menos 2 agentes cometendo o crime. O que mais que nós vamos precisar para caracterizar o concurso de pessoas? 2 ou mais agentes que tenham um liame subjetivo entre eles. Nexo de causalidade também? Sim, cada uma, Fernanda, é preciso que haja uma relevância, né, um nexo da conduta deles para a ocorrência do crime. Né? É preciso uma relevância da conduta deles. Né? Não é qualquer intervenção numa cadeia delitiva que vai gerar o concurso de pessoas. Nós vamos explicar isso aí com mais detalhes. E uma última coisa, para a gente fechar os 4 requisitos. Acho que a infração é um tipo penal. Isso, exatamente, Chevar. Tem que ter uma identidade de um crime, né? Nós temos que ter um objetivo comum. Então, assim, se a gente pudesse resumir, eu acho que os requisitos do concurso de pessoas, a gente podia falar nesses termos. Mais de 2 agentes, é preciso que haja relevância causal, né, da conduta deles. Imagine vocês, eu chego para o meu vizinho e falo assim, nossa, eu vou matar meu chefe. Aí ele chega, ó, eu tenho um revólver aqui, toma. Ele me dá o revólver. Eu vou para casa, esqueço o revólver em casa, vou lá para o meu serviço, encontro o meu chefe e mato ele a facada, jogo ele pela janela. A conduta do vizinho teve relevância? A princípio, não. Ele tinha até intenção. Quando ele deu a arma, ele estava concorrendo para aquela infração. Mas a conduta dele não contribuiu para a prática do crime. Então, nesse caso aí, não houve relevância. Além disso, é preciso que haja um liame subjetivo. Né? Eles têm que ter o mesmo elemento anímico, né, de concorrer para a prática de uma determinada infração. Eu fico pensando o seguinte, normalmente esse liame subjetivo é combinado, né? Eu combino com 2, 3 pessoas de praticar um homicídio, um roubo. Mas é possível que haja um liame subjetivo sem prévia combinação? Por exemplo, 2 pessoas vão cometer um crime, uma nem conhece a outra, elas nem preparam nada, cometem o crime em concurso de pessoas. Isso é possível? Eu acho que tinham dado o exemplo de como se fosse um caminhão que caiu e tem um monte de mercadoria lá. E essas pessoas vão para pegar as coisas que caíram do caminhão. Isso é um bom exemplo. Um outro exemplo, está lá saindo do estádio de futebol, aí 10 torcedores, vem um outro torcedor adversário, eles nem se conheciam, um começa a agredir o torcedor adversário, os outros vão todos para cima dele e acabam de bater, de matá-lo. Ou seja, né, não havia uma prévia ligação entre eles, mas eles tinham um liame subjetivo. No fundo, todo mundo estava concorrendo, queria aquele resultado. Eu lembro o professor Jair Leonardo Lopes, que eu já mencionei aqui em outras aulas, ele dava um exemplo assim. Às vezes, esses exemplos são mais ilustrativos do que talvez reais. Mas imagine, ele falava assim, ó, uma empregada doméstica, ela está na casa dos patrões, muito chateada, desgostosa com eles, ela vai sair de folga, ela chega e fala assim, ó, eu vou deixar essa porta aberta. Tomara que passe alguém aqui, entre na casa e furte tudo. E dito e feito, ela vai embora, deixa a porta aberta, a casa vazia, passa lá uns 2 desavisados, vê aquilo lá meio tentador, a porta escancarada, eles entram, subtraem tudo. Eles nunca trocaram palavras, combinaram nada, mas, né, ambos estavam querendo o quê? Que houvesse um furto naquela residência. E esse furto realmente ocorreu com a contribuição de todos. Né? Então, havia um liame subjetivo entre eles. Mas, em regra, pessoal, é muito raro a gente ver um crime praticado em concurso de pessoas em que não haja uma prévia combinação. Normalmente, eles combinam e praticam o crime em seguida. E, por último, é preciso a identidade de crime. Tanto no aspecto objetivo, ou seja, todo mundo concorre para a mesma infração. Não se esqueçam disso. Então, por exemplo, imagine, eu vou cometer um roubo. Um agente está lá segurando a arma e ameaçando. O outro está subtraindo o objeto alheio. Eu não posso chegar e falar assim, ó, quem subtraiu foi só o furto. Agora, quem usou a arma, ele concorreu para o furto do outro, mas como ele ameaçou, ele pega o roubo. Não. Ou os 2 praticaram o furto, ou os 2 praticaram o roubo, ou os 2 não praticaram nada. Então, assim, na verdade, houve uma divisão de tarefas em que eles concorreram para o mesmo resultado.
Isso é muito comum, acho que eu já falei aqui, no tráfico de pessoas. Imagina, tem uma pessoa que vai lá, faz o recrutamento da vítima, aí depois que recruta, outro vai fazer o transporte dela para algum lugar, um outro vai lá, vai abrigar essa vítima, vai alojá-la, e depois é uma terceira pessoa que vai explorar, exploração sexual, laboral, ou seja, é uma cadeia de participantes, cada um faz uma tarefa específica, mas todos concorrem para o mesmo resultado. É um crime único, ok? E lembrem-se disso, isso aí vale para o aspecto subjetivo também. Não existe participação dolosa em crime culposo ou participação culposa em crime doloso. Ou seja, ou todo mundo tem que... Na verdade é o seguinte, todo mundo tem que estar com dolo. Se discute, aí é uma coisa acho que meio até acadêmica demais. Ah, existe participação em crime culposo? Eles falam que não, que no crime culposo o que existe é uma autoria colateral, porque na culpa falta esse liame subjetivo entre os agentes, né? Mas isso aí, o que deve se saber é isso. O elemento subjetivo tem que ser também, né, similar, tá bom? Vamos avançar um pouquinho para relembrar um pouco os conceitos. Se divide normalmente, né, a atuação dos agentes no concurso entre autores e partícipes. Normalmente o autor tem uma participação maior, uma punição maior, o partícipe tem aquela contribuição acessória e, consequentemente, uma pena mais branda. Antigamente, na primeira concepção que se teve, eles chegaram e deram um conceito amplo de autor. Falaram, ó, autor é todo aquele que contribui para o crime. Ele falou, ó, então todo mundo vai ser autor, vai ser coautor. Mas isso gerava uma certa injustiça. Às vezes um contribuiu demais, o outro contribuiu muito pouco, e ambos eram coautores, ou seja, com direito a receber a mesma pena. Para tentar contornar esse defeito, foram para o outro lado da balança, adotaram um conceito restritivo. Não, autor vai ser aquele que executa a ação típica, prevista no tipo penal. Então, o autor vai ser aquele que mata alguém, ou seja, que executou o homicídio. O autor vai ser aquele que subtrai coisa alheia móvel, ou seja, que cometeu o furto. Esse é o autor. O resto, que não executou a ação típica, vai ser um partícipe. A pena dele será menor. Mas também gerou uma certa injustiça. Eles chegaram e falaram assim, ó, veja aí o Pablo Escobar, o Al Capone, aqueles mafiosos. O mafioso ficava lá na casa dele e ordenava a morte de um tanto de gente, roubo, furto, tudo quanto é crime. E ele, não executando diretamente, teria uma mera participação assim pequena, era um pouco injusto. Então, eles adotaram uma teoria, né, um conceito funcional. Esse conceito funcional é o que estava em vigor aqui no Brasil, assim, a maioria da doutrina, a jurisprudência adota, né, a teoria do domínio do fato. Então, o autor vai ser aquele que executa a ação típica ou que também tem o controle sobre a execução do crime. São esses que podem dizer quando começar e quando parar, quando interromper a prática ilícita. Então, agora, o chefão, ele pode ser um autor do crime, porque ele comanda a atuação dos outros e tudo, embora não execute o verbo típico. Ele não mata, ele não subtrai, mas ele coordena, né? Então, é o que normalmente está em vigor aqui no país. O partícipe, por sua vez, vai ser aquele que não é o autor, né? Que não é coautor. Normalmente, a participação pode ser instigando o cometimento de um crime ou qualquer outra contribuição. Então, a cumplicidade é o resto, né? É o residual. Então, nós temos dois tipos de participação, por instigação ou por cumplicidade. E aí a gente tem que ver em qual delas que se encaixa. Eu queria trazer para vocês um cenário criminogênico, né? Na verdade, qual que é a situação? Isso aqui vou dizer, o chefão, é o coordenador aí de um bando de delinquentes. Ele tem aí o escritório dele. Ele está querendo cometer um furto nessa casa. Nessa casa aqui, acho que tem uns 100 mil reais. Então, ele contratou várias pessoas, se reuniram, estabeleceram um plano para poder executá-lo. O chefão vai ficar aqui, ó. Foi ele que contratou todo mundo, ele que está bancando todas as despesas, ele que vai receber a maior parte do produto do crime. E aí ele contratou uma pessoa para dirigir um carro, o carro vai sair aqui do prédio, vai até a casa, da casa vai para o esconderijo. Junto do motorista vai esse rapaz aqui, que ele vai entrar na casa, ele vai entrar com a escada que esse outro vai trazer a pé, ele vai carregar a escada, ele vai entrar aqui pela claraboia.
Tem um aqui embaixo assoviando, que ele está lá vigiando. Se por acaso a polícia, alguma coisa errada acontecer, ele começa a gritar, assoviar para poder chamar a atenção. Se tudo der certo e eles cometerem, né, se apropriarem dos bens, eles vão lá para um esconderijo, já tem um agente esperando por eles, para eles, né, deixarem a poeira baixar e evitarem, né, que sejam punidos, presos pela polícia, ok? Então, esse é o nosso cenário. Eu vou fazer algumas pequenas variações e gostaria de saber o que vocês pensam a respeito disso. Vamos lá para o cenário 2. Imagine que não foi possível, né, arrumar um motorista, ele ficou doente no dia. O que os agentes fizeram? Esse aqui, o que está assoviando, chegaram lá no porta do prédio, pediram Uber, entraram no carro, falaram para o motorista que leva a gente lá no endereço tal de uma casa, nós vamos cometer um furto lá, já tem um rapaz com a escada nos esperando. O motorista do Uber chega e fala assim, perfeitamente, vamos lá. Leva eles, deixa eles lá na casa e segue caminho. Eles conseguem furtar os bens, vão caminhando para o esconderijo. O motorista do Uber cometeu crime? O que vocês acham? Eu acho que não. Por que não? Porque ele não tinha o mesmo objetivo, então não tinha, como que fala? Liame subjetivo. O Bruno está falando isso aqui também, né? Não tem um liame subjetivo. Mas ele não concorreu para a prática delitiva? Concorreu. Ele não teve uma participação assim que contribuiu para a ocorrência do crime? Ele não tinha conhecimento de que eles iriam cometer um furto? Se ele tinha conhecimento, aí realmente ele participou, né? Teve participação. Tudo é uma questão também assim, de conhecimento, né? O conhecimento, na verdade, é o dolo, né? É a vontade, é conhecer a realidade e a vontade de praticar a infração. Eu me lembro de um caso há mais tempo, foi meio assim aterrador. Uma moça, ela tinha um salão de beleza, ela tinha um caso com um rapaz casado, e esse rapaz terminou com ela, falou, não quero ter mais relacionamento extraconjugal com você. Ela ficou muito indignada, ela no dia seguinte compareceu à escola do filho do rapaz, um menininho de uns 4, 5 anos, pegou o menino lá, era um bairro assim pequeno, todo mundo se conhecia, ela pegou um táxi, o taxista até conhecia também, pediu para levar para um hotel. O táxi deixou eles no hotel e tal. No dia seguinte, saem as notícias no jornal. Ela matou o menino dentro de um quarto do hotel para poder se vingar, né, do amante. E aí mostrou lá no jornal, entrevistando esse motorista de táxi, e falou, nossa, bem que eu percebi, assim, ela estava nervosa, a situação estava estranha, eu sabia que eles não eram mãe do menino, mas assim, também não pensei que ela ia fazer algum mal para ele, mas se eu soubesse, eu teria tomado uma providência. Ou seja, ele não fazia parte do conhecimento dele que um crime viria a ser cometido. É diferente desse caso aqui. Mas esse caso, sabe o que o pessoal costuma falar? Tem um autor, o Luiz Greco, né, que é um brasileiro, está dando aula lá na Alemanha. Ele chama isso de ações neutras. O que são ações neutras? São aquelas condutas assim profissionais, né, que normalmente esses profissionais se praticam né, rotineiramente no dia a dia, né, é uma conduta habitual deles, que a princípio, ainda que contribua para a ocorrência de um crime, não vai gerar uma imputação penal para esse profissional. Ele até fala o seguinte, falou assim, eu acho que a única hipótese que eu admitiria que, por exemplo, um taxista, um motorista do Uber fosse punido, mesmo sabendo que haveria o furto, é se ele fosse o único motorista da região. Então, assim, sem ele não haveria o transporte dos delinquentes. Não conseguiria chamar outro táxi, não conseguiria chamar outro Uber. Então, assim, ele foi realmente uma peça decisiva. Aí, talvez, sim, acho que teria muita relevância a conduta dele. Porque, caso contrário, o que ele fala? Eles são peças substituíveis. Se esse motorista não os levasse para lá, outro levaria, né? Então, ele procura, por essa argumentação, tentar excluir, né, elidir qualquer responsabilidade do motorista, né, mesmo ele ciente de que um crime seria cometido. E aí, realmente, eu acho que passa pelo que a Fernanda e o Bruno falou. Ele tem conhecimento, né,
mas ele não tem aquele liame subjetivo de obter o resultado. Ele fala, ó, eu sei que vocês vão cometer um furto, mas eu não quero, né, concorrer, nem quero, não tenho interesse em, né, fazer parte desse furto, obter o resultado que vocês estão pretendendo. Eu já peguei algumas situações, acusações, denúncias por sonegação de tributos. E já houve casos assim que o Ministério Público denuncia lá o dono da empresa tal, o sócio dele tal, e o contador. E eu chego e falo assim, peraí, como e o contador? A denúncia tem que ser um pouco mais esclarecedora para poder imputar ao contador a prática do crime. E eu, nesses casos, eu já rejeitei a denúncia em relação ao contador. Eu chegava e falava o seguinte, aqui, ó, vocês não estão falando nada que ele, assim, ele teve algum benefício da sonegação de tributos que aconteceu? Ele realmente, ele prestou, né, fez a contabilidade da empresa, mas não revelou nada que ele fez qualquer coisa além do que a atividade profissional que ele foi contratado para fazer. E aí, gente, é uma questão também muito de prova, né? Ah, mas peraí, qual que é a situação? A situação que eu peguei era a seguinte, os sócios, aparentemente, eles queriam sonegar os tributos, eles falaram lá para o contador, aqui, ó, isso aqui tal, você pode declarar isso aqui tal. Eu não sei se o contador os alertou ou não de que isso era uma sonegação, mas de qualquer maneira ele seguiu o que o pessoal falou que ele tinha que fazer. Provavelmente, se fosse um bom contador, ele mencionaria, né? Fala que, ó, isso aqui não é irregular tal. Ainda assim, é irregular, mas eu quero que você faça. Eu arco com as consequências. O fisco não vai me pegar de jeito nenhum. Aí o contador faz lá, faz a escrituração contábil, tudo do jeito que ele foi contratado para fazer. Então, assim, a princípio, se não comprovar para mim que esse contador teve algum benefício, né, na sonegação da empresa, a princípio a sonegação foi só para os sócios, só eles se beneficiaram. Né? Que ele teve alguma conduta, imagina, ele foi um instigador, ele falou, ó, eu estou sabendo de um golpe aí na praça muito bom, a gente podia aplicar aqui na empresa, ó, eu faço a contabilidade dessa e dessa forma, aí já é outra história, gente, aí já é diferente, né? Então, eu acho que essas condutas profissionais têm esse aspecto aí de uma certa neutralidade, né? Mas vai depender do caso. Vamos avançar. Nesse cenário terceiro, o que aconteceu de diferente? Professor. Oi, diga. Desculpa a interrupção. Não, pois não, vamos lá. Sobre esse aspecto aí do benefício auferido, se o motorista do Uber fosse contratado, por exemplo, por fora do aplicativo e recebesse uma compensação, sabendo que seria cometido um roubo, ele poderia ser rolado como um cúmplice? Ô Frederico, aí já começa a mudar a história, né? Talvez sim, porque é o seguinte, ó, ele já está tendo uma participação, já não é uma mera conduta. Na verdade, essa questão da ação neutra é para tentar, tipo assim, são casos que aparentemente a pessoa deveria responder pelo crime, mas, excepcionalmente, em se tratando de um ato profissional que não teve nenhum benefício adicional, ele vai excluir a imputação. Nesse caso que você mencionou, ele já vai receber talvez uma parte do produto do furto, uma compensação, não sei se é esse o sentido que você deu. Eu acho que aí já muda um pouco de história. Já não é mais uma mera ação neutra de um profissional que está trabalhando no dia a dia, né, e que poderia ser substituído por outro. Né? Então, assim, o pessoal, e um detalhe também, viu? O direito penal tem dessas coisas, né? Eu até procuro evitar trazer um pouco disso, mas eu quero, na verdade, trazer muitas ideias e argumentos para a gente analisar um cenário. Mas, assim, às vezes as coisas que se trazem para a gente discutir em sala são meio irreais. No mundo forense seria um pouco diferente. Talvez, numa situação como essa, dependendo, o motorista do Uber seria denunciado. Falar, peraí, mas o senhor tinha conhecimento de que houve isso? O senhor sabia que eles iam cometer um furto e ainda assim o senhor foi e os levou para lá? Provavelmente ele seria acusado, entendeu? E ele o advogado teria que se desdobrar para sustentar uma defesa dessa, né? Então, assim, tudo seria uma questão de prova. Aí eles já começam a pensar, mas será que ele realmente foi um Uber contratado ou já era um comparsa de toda a quadrilha que já estava previamente, né, concatenada aí os esforços? Então, assim, tem muito disso. Vocês já devem ter visto nos livros de direito penal aqueles exemplos lá de erro na execução. 2 amigos vão caçar numa floresta, aí ele vê um vulto assim, acha que é um urso, um animal feroz, ele atira e é o amigo, matou o amigo. Gente, isso aí é uma coisa irreal, aparentemente, não? Aqui no Brasil nós não temos urso,
né? Eu acho que o animal maior que nós temos aqui é a anta, né? Se fosse até uma anta, assim, tá lá a anta andando, atirou no amigo. Seria mais crível um pouco. Outra coisa, caça não é um esporte assim também tão comum no Brasil, né? Acho que lá no Sul até tem uma coisa ou outra, mas isso é lá da Alemanha. Então, na verdade, o que eles fazem? Eles pegam exemplos da Alemanha, traduzem aqui para o português e fica por isso mesmo. Então, assim, na hora, no ambiente forense, sobretudo nessa questão de concurso de pessoas, participação de vários agentes, a chance de pegar, tipo assim, sabe, é tipo um tsunami, ó, pega todo mundo e acusa todo mundo, é muito grande. Diga lá, gente. Professor, sim. Em relação ao motorista do Uber aí, caso ele fosse denunciado pelo Ministério Público, o senhor falou que o advogado de defesa dele teria que se desdobrar, né? Mas o advogado não poderia alegar, assim, facilmente a coação moral irresistível, não? Que afastaria a culpabilidade? Não, de uma certa maneira poderia. Assim, ó, mas você foi ameaçado, o pessoal estava armado. Por isso que eu falo, gente, tudo isso que vocês estão trazendo já são elementos adicionais. Em nenhum momento aqui eu tinha falado que alguém tinha arma, né? Então, assim, não, eles estavam armados, era um bando armado, não, então a história é outra. Você se sentiu meio constrangido, não, senti e tal. Aí já muda de figura, né? Então, assim, tudo vai depender da prova, né? Do que acontece, né? Já houve casos aí, por exemplo, a motorista de táxi está transportando uma pessoa que está traficando drogas, né? Às vezes sobra assim, né? Dá problema para o motorista de táxi, até, né, provar como é que isso não é aquilo, né? Vai às vezes responder, instaurar um inquérito contra ele, tem o risco de uma acusação criminal, né? Eu acho que depende muito, né? Tipo assim, se um motorista de táxi não tem uma ficha criminal, né, primário, bons antecedentes, melhor para ele. Se for um motorista que já tiver praticado um outro crime, vai ser pior para ele, porque eles já vão começar a ter uma suspeita de que é mais um delito que ele voltou a praticar. Então, assim, por isso que eu falo, na prática é um pouquinho diferente. Mas, assim, essa seria uma tese que poderia ser arguída, sim, Felipe. Ó, todo mundo armado, fiquei constrangido, era um número, ou então era um número de 5, 6 pessoas, eu estava lá sozinho, fiquei com receio, eu quis levá-los para ficar livre deles, e consegui. Não roubaram, não furtaram meu carro, nem nada, saí são e salvo. Sim, é uma alternativa. Vamos ver esse caso. Obrigado, professor. Nada. Vamos ver esse caso aqui. Ó, foram lá, então não é Uber, não, é o motorista contratado mesmo. Eles fizeram uma reunião prévia, foram lá para casa. Quando chegaram na casa, a porta estava aberta. Aí o rapaz da escada falou, então não vai precisar da escada, não? Aí esse aqui do lado falou, não. Esse do lado entrou, o arrombador da casa, subtraiu todos os bens, saiu da casa. Aí o cara da escada falou, o que eu faço? Não, vai para casa. Então tá bom. Ele entrou no carro, foram embora para o esconderijo. E o cara da escada saiu caminhando, carregando a escada nas costas. Ele participou do crime? O que vocês me dizem? Qual que seria o ponto, assim, daqueles 4 requisitos do concurso de pessoas, qual desses que seria, assim, o mais problemático aqui para a gente poder analisar? A relevância causal da conduta, né? Isso mesmo, Frederico, a relevância causal da conduta. Essa conduta dele teve alguma relevância para a ocorrência do crime? Eu fico pensando no exemplo no primeiro que eu dei, né? O vizinho emprestou a arma para um agente, aí o agente chegou lá, nem utilizou a arma, matou o chefe. O vizinho responderia pelo homicídio, uma participação? Eu acho que a princípio não. Gente, tudo muda de figura, dependendo do detalhe que mudou. Não, ele chegou lá no escritório do chefe com a arma na mão, o chefe ficou inerte, né, indefeso, aí ele pegou um pedaço de ferro e bateu na cabeça. Ele não matou com a arma, mas a arma foi um elemento essencial para imobilizar o chefe, né? Então, houve uma relevância causal. A escada é mais ou menos isso, eles falam até em participação psíquica. Acho que na Alemanha tem essa previsão de que pode haver a participação psíquica. Vale aquela intenção em contribuir para o crime, que já é um partícipe. Mas aqui no Brasil, não. O partícipe, a ação dele tem que pelo menos ter um início de execução. E no caso, o papel dele, que era ajudar a entrar na casa, não foi necessário.
o instrumento que ele levou não foi utilizado, e ele vai embora para casa, né, sem ter contribuído materialmente para a prática do crime. Mas aí também é um problema, né, gente? Aí no final das contas, eles pegaram 100 mil, deu 50% para o chefão e 10% para os outros 5%, inclusive para o da escada. Como é que faz? Ao receber os 10%, significa então que ele participou no crime? Talvez a solução, assim, dogmaticamente mais certa é falar assim, não, ele ainda não participou do crime. Porém, ao receber o produto do crime, ele vai responder por receptação. Os outros não podem praticar receptação, mas ele pode. Ele está recebendo um produto de crime. Mas eu confesso para vocês, imagina, chegou a polícia, prendeu todo mundo aqui em flagrante, saindo da casa com joias, com dinheiro, o outro segurando a escada, e falou, todo mundo vai ser denunciado, vai ser preso. Eu acho que sem dúvida nenhuma, né? Mas, assim, o que eu quero trazer para vocês aqui é que, assim, tecnicamente, né, nós temos aí uma visão do advogado, a visão do promotor, né, e é bom a gente pensar nas variáveis que podem envolver uma situação, assim, né, a prática de um ato ilícito, né, que teses defensivas eu posso sustentar, que teses de acusação que são mais, né, coerentes, né, e por isso que eu estou trazendo essa discussão. Nesse cenário 4, o que vai acontecer? Tudo saiu quase como planejado. Pegaram o carro, chegaram na casa, botou a escada, o agente subiu pela escada na claraboia, começou a pegar os bens, porém, ele começou a ouvir um barulho de água. Aí começou a andar lá, pé ante pé, viu que tinha uma mulher tomando banho. O que ele fez? Não conteve seu impulso sexual, foi lá e estuprou, manteve conjunção carnal mediante grave ameaça ou violência contra essa mulher. Pegou os bens, saiu, todo mundo entrou no carro, foi para o esconderijo. Ao chegar no esconderijo, ele falou que tinha uma mulher lá e eu estuprei. E aqui está o dinheiro que nós pegamos dela. Todo mundo responde por estupro? O que vocês me dizem? Eu acho que não, professor, porque aí falta o liame subjetivo. Falta o liame também. Como é que é? Perdão, não ouvi. Eu acho que falta tanto o liame quanto a identidade do crime. A princípio sim, mas olha só, o Código Penal ele tem uma regra específica para esse tipo de situação. Então, o que o Código fala? Ele chega e fala assim, se algum dos concorrentes quis participar de um crime menos grave, é o artigo 29, parágrafo 1º, vai ser aplicada a pena do crime menos grave. Mas a pena pode ser aumentada até a metade se fosse previsível o resultado mais grave. Então, o que está acontecendo? Todo mundo foi lá para cometer um furto. Porém, chegando lá, um dos agentes cometeu uma infração mais grave, um estupro. O que poderia acontecer? Se todo mundo queria cometer só o crime menos grave, é isso que eles vão responder. Mas se por acaso o estupro fosse previsível, eles vão ter um aumento de pena de até a metade pelo crime de furto. É quase que tipo assim, uma punição adicional. Falou, vocês não concorreram para o crime mais grave, mas era previsível que ele acontecesse e, em consequência disso, a pena de vocês vai aumentar até a metade. Diga lá, Felipe. Ô, professor, em relação ainda ao caso anterior, Sim. Eu fiquei com uma dúvida. O senhor falou se o rapaz da escada não fosse necessário usar a escada, talvez ele não seria denunciado, né? Sim. Mas, e o rapaz ali que está assoviando? E se ele deixar de assoviar ou não? Isso influencia na participação dele ou não? Felipe, aguarda mais um pouquinho, que eu acho que o rapaz assoviando é o cenário criminogênico 5 ou 6. Nós vamos chegar nele, tá bom? Beleza. Então, vamos lá. Eu quero saber, então, nesse caso, né, pessoal? Essa é a previsão. Então, assim, normalmente, pessoal, ninguém responde mais do que o dolo dele queria. Então, o dolo era de cometer um furto, eles vão responder pelo furto. Excepcionalmente, o Código prevê, se praticou uma outra infração mais grave por um integrante do grupo e esse resultado era previsível, aí sim você vai responder pelo dolo do seu crime com a punição acrescentada. A questão é a seguinte, é possível prever que esse estupro poderia acontecer? A gente consegue chegar numa conclusão dessa? É possível fazer? Acaba que é um juízo, é um prognóstico, né? Um juízo meio que de futurologia.
Era possível ter previsto que esse crime aconteceria? Aí é o tal negócio também. Tudo depende das circunstâncias. Então, por exemplo, imaginem a situação. Eles sabem que mora uma mulher aqui, ela sai de manhãzinha, só volta à noite do trabalho. Então, eles escolhem realmente furtar a casa na hora que ela está fora, no meio da manhã. Então, eles vão lá, furtam a casa no meio da manhã e tal. Nessa circunstância, se por acaso algum dia ela deixou de trabalhar e ficou lá, foi encontrada, eu acho que esse fato do estupro não era previsível. Né? Eles fizeram campana lá, eles estudaram o terreno e viram que ela não estaria lá, mas apareceu. Agora, a situação talvez fosse um pouco diversa. Imagine que ela faz isso de manhã até de noite, à noite ela permanece em casa, mora sozinha, eles todos sabem disso, eles resolvem cometer o crime no período da noite. Esse arrombador aqui, ele é um réu que já foi acusado e condenado por prática de outros crimes sexuais, e ele que foi escolhido para poder entrar. Existe mais previsibilidade nessa conduta? Os outros agentes poderiam prever que há um risco de um crime contra a dignidade sexual seja praticado nessas circunstâncias? Então, assim, acaba que meio que um juízo de um prognóstico futuro de que esse crime seria previsível ou não. Você vai ter que analisar cada detalhe para poder fazer isso. Mas uma coisa é certa, pelo estupro, só responde aquele que praticou o crime. Né? Os demais vão responder pelo furto. Mas aí uma outra pergunta. Ao estuprar, ele não transformou o furto em roubo? O que vocês me dizem? Todo mundo queria cometer um furto, subtrair coisa alheia móvel, sem violência, sem ameaça. Ele entrou, usou de grave ameaça e violência para estuprar uma vítima que estava lá. Isso não se transformou de um furto para um roubo? Eu acho que sim, porque essa transformação de furto para roubo, os outros conseguiriam prever também, mais do que um estupro. Mais que um estupro, é provável que eles conseguissem prever que se tivesse alguém lá dentro, ele poderia se usar de ameaça ou violência. Eu acho que a resposta caminha por aí mesmo, Alice. A questão é a seguinte, tá certo que ele empregou violência e grave ameaça para conjunção carnal, mas acaba, gente, que acho que isso é indissociável, né? Na verdade, o ato, toda a conduta dele, no fundo, foi marcada por violência ou grave ameaça. Ele não estava mais lá só subtraindo um bem. Né? Você quer uma ameaça mais grave, né? Uma ofensa mais grave do que um próprio estupro? Ou seja, você deixa a vítima totalmente inerme, indefesa, e você consegue subtrair todos os bens posteriormente. Então, assim, na verdade, esse furto se transformou num estupro. Né? E aí é o tal negócio, era previsível, então, que houvesse essa violência, porque se era previsível, a pena dos demais aumenta até a metade. Se não era previsível, eles vão responder só pelo furto. E esse agente aqui, o arrombador, responderia por um roubo mais um estupro, concurso material. Vamos para o cenário criminogênico 5. Depois a gente vai para o outro, que é o caso do Felipe. Então foram lá, a casa estava vazia, não tinha vítima nenhuma, entrou pela escada, subiu nas janelas, pegou o carro de volta, tal, foram para o esconderijo. Só que o esconderijo, na verdade, pessoal, não era o esconderijo. Era a casa do pai de um deles. Ele chegava e falava assim, a polícia está atrás da gente, o que nós vamos fazer? Vamos lá para o interior, ali é a casa do meu pai, vamos nos esconder lá. Dito e feito. Chegaram lá, se esconderam, né, e ficaram lá, avisaram ao pai, falaram, pai, que eu cometi um furto ali na casa, tal, a polícia está atrás da gente, deixa a gente ficar escondido aqui. E o pai deixou. O pai concorre por crime de furto? Ele faz parte da quadrilha? Professor, se eu não me engano, tem um artigo no Código Penal que fala justamente sobre isso, não? Exatamente. Na verdade, tem um crime especificamente sobre isso. Então, qual que é esse crime? Nós vamos ter o artigo 348 e o artigo 349 do Código Penal. Um é o favorecimento pessoal, o outro é o favorecimento real.
Em termos assim toscos, o que ele significa? O favorecimento pessoal é quando alguém auxilia, né, auxilia um criminoso a fugir da autoridade pública, né, polícia, ou quem quer que seja, né? Então está ajudando ele a se livrar de ser preso. O favorecimento real é quando presta esse auxílio para que o agente torne seguro o proveito do crime. Está querendo proteger o bem furtado, o produto do crime, e não a pessoa. Às vezes pode ser os dois crimes num só. Eu estou protegendo tanto a pessoa quanto o produto do crime, né? E aí é mais ou menos isso que o pai fez. O pai de um deles chegou e falou assim, ó, aqui, ó, pode ficar aqui, eu te protejo. Mas a minha pergunta é essa, o pai, então, vai praticar o favorecimento pessoal ou o pai, ele está concorrendo para o crime de furto? O que vocês acham? Eu acho que se fosse acordado antes com o pai, que ele acobertaria o restante da quadrilha, aí eu acho que ele responderia pelo roubo, né? Mas caso não fosse acordado antes, o pai fosse assim, pego de surpresa, eu acho que ele responderia pelo princípio da especialidade. Todo mundo concorda com o Felipe? Alguma posição divergente? Ô, Felipe, eu acho que é por aí, viu? A gente tem que saber o seguinte, a participação, né, aquela coisa assim, acessória, ela pode ocorrer antes do crime, durante a execução do crime e mesmo depois do crime. Normalmente, depois do crime, é para tornar proveito o seguro, para tornar seguro o proveito do crime, em regra. Então, assim, pode ter essa atuação aí nas 3 fases. Então, assim, o pai, ele está ajudando a tornar seguro o proveito do crime, está ajudando a tornar isentos de captura os agentes que cometeram a infração. Mas aí eu acho que você tem razão nesse aspecto. Eu acho que isso aí precisaria ser combinado antes. Para quê? Para que houvesse um liame subjetivo. O pai já teria que saber de antemão que a conduta dele facilitaria o furto, né, que foi executado. Não na execução do furto, mas no sentido de tornar seguro o proveito do furto. Se não houve combinação nenhuma, eu falei para vocês, né, gente, a participação, às vezes, não precisa de uma combinação prévia, mas numa participação dessa, depois do crime, para caracterizar, vai precisar, né? Eu não imagino uma hipótese, não consegui imaginar um caso em que não houvesse uma prévia combinação e, sei lá, tudo é possível, mas assim, fica mais claro quando há esse ajuste. Porque se não houver o ajuste, nós vamos ter uma figura típica e específica para isso. O pai não vai concorrer para aquela infração inicial, que é o furto, mas ele pratica um crime, né, que está previsto no Código Penal. Mas aí com detalhe, pessoal, tem o parágrafo 2º desse favorecimento pessoal que fala o seguinte, se quem presta o auxílio é ascendente, descendente, cônjuge ou irmão do criminoso, ele fica isento de pena. O que a lei quer dizer com isso? A lei sabe, né, que assim, existe uma certa solidariedade entre algumas pessoas. É muito difícil que um pai entregue um filho, a mãe entregue o irmão, o cônjuge. Então, não se pode exigir, talvez, deles um dever à lei que seja superior ao dever de lealdade e de fidelidade que ele tem com os parentes. Então, o que acontece? Num caso como esse, o pai, protegendo o filho, estaria isento de pena. Mas aí é o seguinte, e os demais agentes? Ah, não, em relação aos demais, não tem nenhuma isenção de pena. Aí outra coisa, e o produto do crime? Ah, em relação ao produto do crime, também não tem nenhuma isenção de pena. Nesse aspecto, a lei é bem restritiva. A isenção de pena é só no caso de proteção de uma pessoa, e uma pessoa que tem uma relação específica com o agente, tá bom? Estamos acabando os casos criminogênicos, só faltam mais 2, e esse é do assobiador. Imagine, pessoal, o assobiador participou do plano, entrou no carro, foram para casa, ele se colocou lá na esquina da casa, ficou verificando se a polícia chegava, tudo, não apareceu ninguém, ele não precisou dar nenhum sinal de alerta, entrou no carro, foi embora com o pessoal. Ele concorreu para a prática do crime? Aí eu acho que já era inerente a conduta dele, era essa mesmo, entendeu? Acho que concorre.
Leandro, tipo assim, esse era o papel dele, né? E o papel dele era meio contingencial, ó, talvez você precise assoviar, talvez você não precise. Mas o seu papel vai ser esse, é fiscalização. Não significa que ele só concorreria para o crime se ele tivesse assoviado, né? Executado uma ação, né? Na verdade, ele estava executando uma ação de fiscalização, né? Talvez só foi possível chegar ao termo desse furto porque ele estava lá fiscalizando, né? E viu que não chegou alguém, não precisou interromper, né, a prática do crime. Então, assim, esse era, eu acho, o papel dele inerente. Ele fazia parte desse grupo, né? Cada um tinha uma função específica. Mas aí eu pergunto para vocês o seguinte: existe uma previsão no Código Penal, é o artigo 29, parágrafo 2º, primeiro, que estabelece o seguinte: se a participação for de menor importância, a pena pode ser reduzida de 1/3 até a metade, de 1/6, perdão, a 1/3. Isso foi uma participação de menor importância? Professor, aí eu já acho que não. Não. Por quê? Porque eu acredito o seguinte: se não houvesse esse rapaz aí para poder fiscalizar, talvez o restante da quadrilha nem animasse de praticar esse crime. Então, assim, eu acho que a participação dele foi essencial, porque ele conferiu uma certa segurança para que os outros integrantes da quadrilha pudessem roubar, assim, mais tranquilamente, né? Não sei. Perfeito, não. Vocês acham que algum desses aí, né, teve alguma participação de menor importância, que mereceria uma redução de pena? E lembre-se, né, gente, com a redução de pena, a pena vai ser diminuída aquém do mínimo legal, né? É uma causa de diminuição. Permite-se isso. Teve algum desses que vocês acharam que teve a menor importância? Eu discordo do colega. Eu acho que pelo fato de não precisar comunicar né, em nenhum momento a aproximação de nenhuma pessoa, acho que realmente foi de menor importância a participação dele. E talvez comparando com os demais, talvez quem menos participou tenha sido ele, não sei, né? Foi uma participação assim que é talvez necessária para o cometimento do crime? Acho que sim. Mas mesmo sendo necessária, teve uma menor relevância? Uma vez eu peguei um caso, né, quando eu estava na Justiça Estadual, um traficante, ele estava lá, ele estava com a interceptação telefônica. Aí ele estava combinando com um cliente lá de entregar droga, e era uma quantia assim, eram uns 2 quilos, acho, de maconha ou cocaína. Aí eles combinaram o local, a polícia sabia onde era o local, né, foi para lá, ficou de campana, esperando para prender em flagrante. Aí o traficante chegou e falou assim para um rapaz que estava aqui, ó, você me leva de carro até o tal lugar? Eu levo, perfeitamente, levou. Chegaram no local lá, tinha um outro carro parado. Ele falou aqui, ó, tem que levar esse tijolo aqui para o cara aqui do lado. Você entrega ele para mim? Eu entrego. Ele saiu, pegou e entregou. Quando ele entregou, chegou a polícia e prendeu os 3 em flagrantes: o comprador, o traficante e o motorista que estava entregando. O motorista alegou participação de menor importância. Vocês acham que sim? Ou não? O grande problema é que não existe critério objetivo, né, pessoal, para a gente calcular isso. Então... Professor, eu acho que sim, no caso desse motorista aí, porque o próprio vendedor, no caso o traficante, né, ele poderia ter ido com o próprio carro dele. Então, assim, eu acho que a participação desse motorista não foi essencial para o cometimento do delito. Acabou que é o seguinte, na verdade, nesse caso aí, eu era assessor de um desembargador, né? O desembargador que, na verdade, que julgou o caso. Ele não reconheceu a participação de menor importância. E eu me lembro que ele mais ou menos falou o seguinte, aqui, ó, ele não fez só uma conduta isolada, não. Ele dirigiu o carro por um certo período. Além de dirigir o carro, ele foi lá, foi o transportador da droga, ele entregou a droga para o coisa e tal. Então, aí, por essas e outras, ele falou que não era. Mas, assim, não tem um critério objetivo, uma baliza para poder seguir. Esse que é o grande problema. Eu participei de uma defesa de doutorado, até de um juiz federal, colega meu, que era sobre a participação de menor importância. E o que ele mostrou? Ele mostrou que a jurisprudência do Brasil, raríssimas vezes, reconhece participação de menor importância. E ele estava falando que uma das conclusões da tese era essa, falou assim, ó, o pessoal tem que ter uma visão um pouco mais aberta disso. E talvez uma solução que possa ser feita é o seguinte, aqui, ó, tem 6 participando do crime.
Quem que deu a contribuição mínima? Talvez esse com a contribuição mínima merecesse uma participação de menor importância, ainda que a participação dele tivesse uma relevância, fosse necessária para o cometimento do crime. Pode ser um critério. O problema é que os critérios são muito fluidos, né? Vai assim, de caso a caso, igual aqui nesse caso aqui, um de vocês, o Frederico, falou que achava que é menor importância, o Felipe achou que não. E na jurisprudência é do mesmo jeito, não há critério objetivo. Então fica muito assim, né, a análise um pouco discricionária do julgador. Mas talvez esse critério, tipo assim, tem um grupo de 5, quem contribuiu menos? Esse aqui vai ter o bônus da participação de menor importância. Pelo menos seria um critério mais objetivo. Comparando com a conduta dos demais, esse aqui teve uma participação menor. Último cenário. Espera aí, Isso. Não é mais uma casa, pessoal. Agora é a Caixa Econômica Federal. Na verdade, o arrombador aqui, ele é funcionário da Caixa Econômica. Então, eles planejaram lá subtrair recursos da Caixa, pegaram o carro, foram para lá. O funcionário entrou, o da escada, ele deixou a escada do lado de fora, ele entrou junto com o funcionário pela porta da frente, valendo-se do cargo dele, da facilidade que ele tem de acesso ao prédio. Conseguiram entrar lá, pegaram dinheiro, saíram de carro, foram para o esconderijo. Que crime que eles praticaram? Muda o crime? Continua sendo furto? Já ouviram falar de peculato? O que é o peculato? O peculato é um crime cometido contra a administração pública, e a administração pública nós veremos mais adiante, né, no fim do curso. A Caixa Econômica faz parte da administração pública, ela é uma empresa pública, né? E o peculato é o crime cometido pelo funcionário público contra a administração pública. Aí nós temos o peculato apropriação, temos o peculato furto. No caso aqui foi um peculato furto. Ele, valendo-se da vantagem, da facilidade de acesso ao prédio, ele entrou lá, subtraiu o recurso. Dificilmente esse aqui sozinho conseguiria entrar no prédio e fazer isso. E aí ele comete um crime de peculato. A questão é a seguinte: os outros também respondem pelo peculato? Professor, se não me engano, tem uma questão na lei também que fala sobre isso, tipo assim, da função do agente estender aos partícipes, mas agora eu não sei assim, de qual que seria. A elementar se comunica, né? A Lana ia falar também. Diga, Lana. É porque eu acho que não, porque é uma circunstância incomunicável, né? A qualidade de funcionário público. Isso aqui, ó. Vamos então direcionar aqui os raciocínios. Pessoal, primeira regra: circunstâncias subjetivas não se comunicam. Então, por exemplo, o agente 1 contrata o agente 2 para matar o pai do agente 1. Os dois vão responder por homicídio. Mas o agente 1 cometeu um crime contra ascendente, tem uma agravante. Essa agravante de ascendente não se estende ao agente 2. Não era pai dele, era pai só do agente 1. E sabe por que não se estende? Porque é pessoal, é subjetivo. Como a Alana falou, é uma coisa pessoal assim, é subjetivo, não vai se estender. Outro cenário: o agente 1 contrata o agente 2 para matar uma pessoa usando fogo. Eles combinam de usar o fogo, tal, jogou o fogo. O fogo é um dado objetivo, foi o meio empregado, o modo empregado para cometer o crime. Então, tanto o agente 1 quanto o agente 2, eles respondem pelo homicídio qualificado pelo emprego de fogo. É um dado objetivo, dados objetivos se comunicam, ok? Mas aí existe uma seguinte situação: seja dado objetivo, seja subjetivo, se for elementar ao tipo penal, ou seja, está previsto na descrição do crime, ele vai se comunicar. E aí entra o caso do funcionário público. No crime de peculato, ser funcionário público é uma circunstância elementar do crime. Só o funcionário público pode cometer o delito. Então, ao cometê-lo, os outros que estão junto dele e sabem que ele é funcionário público,
eles vão também adquirir essa qualidade. Ser funcionário público é um requisito pessoal, é subjetivo, só ele é funcionário público. Mas, como eu disse, aí tem a exceção. Faz parte do tipo penal, é uma circunstância elementar, então vai se transmitir. Então, a regra é basicamente essa, pessoal, né? Circunstâncias subjetivas normalmente não se comunicam, circunstâncias objetivas normalmente se comunicam no concurso de pessoas, mas seja objetivo ou subjetivo, a regra é mais importante para a subjetiva, né? Que em regra não se comunica. Se for subjetivo, mas integra o tipo penal, é um elemento essencial do tipo, vai se comunicar para os demais. Então, nesse caso, o que aconteceria? Todo mundo aqui seria visto como funcionário público. E aí, é a questão também do dolo, né? Eles têm que ter conhecimento de que ele é funcionário público e está cometendo o crime valendo-se do cargo. Aí sim, isso aí vai se transmitir a todos os demais. E aí a punição normalmente é mais severa, né? A punição para um furto normal é de 1 a 4 anos, para um peculato furto é de 2 a 12 anos, né? Pune-se maior. Isso, ali está falando aqui, o infanticídio também é um exemplo que se comunica, né? O que acontece com o infanticídio, Alice? Imagine você, né? A mãe teve o filho sob influência do estado puerperal, é uma coisa típica da mulher, personalíssima, né? Um homem não tem um estado puerperal. Ela vai e mata o recém-nascido. Mata com auxílio do marido. Aí o que acontece? Peraí, então o marido vai responder por homicídio e ela por infanticídio? Não. O infanticídio tem uma condição pessoal, subjetiva, né? Que é cometer o crime sob a influência do estado puerperal. É uma coisa só da mulher, é requisito subjetivo. Mas, sendo um elementar do tipo penal, vai se transmitir ao marido. O marido também responderia por infanticídio. Porém, como é que as coisas são complicadas, né? Relativamente ao infanticídio, especificamente, eles falam o seguinte, não, mas peraí, seria totalmente ilógico falar que o marido pode ser influenciado por esse estado puerperal. De maneira nenhuma teria ele como ser afetado por isso. O que justifica a mulher ter uma redução na punição por matar uma pessoa é porque ela estava sob influência de um estado mental, psíquico, que, né, diminuiu a capacidade de discernimento dela. O marido não, longe disso. Ele não tem essa influência. Então, tem parte da doutrina que chega e fala o seguinte, na verdade, esse estado puerperal é uma condição personalíssima, e sendo personalíssima, nunca que se transmite ao marido. Então, o marido vai responder por homicídio e a mulher por infanticídio. Então, no fundo, gente, eu acho o seguinte, a regra é uma só. É circunstância elementar, se transmite. Por mais absurda que seja, é elementar do tipo, tem que se transmitir. Essa é a regra básica, né? Deveria ser. Mas, no caso do infanticídio, não tem esse tratamento. Diga, Felipe. Professor, eu tô perguntando pra caramba nessa aula. Não, mas isso é bom, É que eu fiquei com uma dúvida. No caso da Caixa aí, e se não fosse funcionário público, mas fosse um segurança terceirizado que trabalha na Caixa, ele tem acesso a todas as salas, ele tem acesso ao quadro de chaves, e assim, seria fácil para ele também ter acesso ao dinheiro. No caso aí, a gente estaria diante também de um peculato ou não? Tem que ver exatamente a posição dele. Se ele fosse talvez um segurança, eu acho que sim. Porque que acontece? Quando nós estudávamos os crimes contra a administração pública, o conceito de funcionário público ele é grande demais. É mais fácil você falar o que não é funcionário público do que falar o que é. Porque tudo é funcionário público. Então, assim, tem lá o prestador de serviço, ele vai ser funcionário público se ele exerce uma atividade fim da instituição para a qual ele trabalha. Então, por exemplo, na UFMG, o pessoal lá que faz faxina, segurança e tal, eles, a princípio, não são funcionários públicos para fins penais. Por quê? Lá no UFMG, a atividade fim é a educação, e eles não exercem atividade educacional. Agora, o segurança na Caixa, a Caixa precisa né, é um banco, né? Ela precisa de segurança, faz parte é lógico que faz parte da atividade fim, ter lá caixas, né, ter gerentes, ter funcionários e tal, mas a segurança também é uma coisa muito importante num banco.
Então, eu acredito que ele poderia ser considerado funcionário público, a despeito de ser um prestador de serviço. Pela lei, somente o prestador de serviço que exerce atividade fim da instituição que pode ser considerado funcionário público. Se por acaso ele não fosse considerado, o que aconteceria? Ele seria punido por um furto normal, mas haveria algumas agravantes. Ele se valeu da facilidade do cargo, ele se valeu de circunstâncias que permitiram que ele praticasse o crime, né? Nós temos algumas agravantes aí dessa questão de valer-se do ofício, da função, tal, que permite uma maior reprovação penal. Mas eu acho que, em se tratando de um banco, segurança de um banco, eu acho que ele estava exercendo uma atividade fim. Ele pode ser considerado funcionário público, vai responder por peculato. Entendi, Okay? muito obrigado, professor. Então, vamos lá. Pessoal, quero saber de vocês o seguinte, escrevam aí no chat. Que punição que nós vamos dar para cada um desses? Vamos considerar que foi praticado um furto qualificado por rompimento de obstáculo, por escalada, tal, pena de 2 a 8 anos. Eles se reuniram, né, o financiador aí, ele que pagou tudo, contratou as pessoas, arrumou carro, arrumou escada, tudo, e ele vai ficar com 50% dos 100 mil que foram subtraídos. Que pena que ele merece. Ele é primário de bons antecedentes. Chuta uma pena assim que vocês acham que seria razoável. Entre 2 e 8. O Leandro falou 4. No meio termo aí. Quem dá mais? Quem dá menos? Estou falando só do financiador, hein? Podemos falar que ele, assim, ele é o mentor intelectual, né? O autor intelectual do crime. Só o Leandro vai se arriscar, 4 anos. E o motorista? Que pena que o motorista tinha que receber. O que o motorista fez? Participou da reunião, pegou o pessoal no prédio, levou para casa, ficou aguardando lá de fora, o pessoal saiu com o produto do crime, ele pegou o pessoal, levou para o esconderijo, ficaram escondidos lá. Ele vai ganhar 10% dos 100 mil. Que pena que ele vai receber? Primário, bons antecedentes. Bruno, 2 para o motorista. Leandro também 2. Felipe, 2. Então, pronto. Já deu uma unanimidade. O assobiador, pessoal. O assobiador participou da reunião, entrou no carro, foi lá para casa, ficou na esquina olhando, não apareceu ninguém, entrou no carro, foi para o esconderijo. Pegou 10% também. Quanto que o senhor... Frederico falou 2. É para o assobiador, Frederico? Leandro está falando 2 anos para o assobiador também. Era para o motorista que eu tinha mandado. Para o motorista, beleza. O Felipe está falando 4. 4 para o assobiador, Felipe? Isso. O Bruno, 2 também. O arrombador, gente. O arrombador foi aquele. Fez a reunião, entrou no carro, chegou lá, subiu pela escada, entrou pela claraboia, entrou na casa, começou a revirar tudo, encontrou dinheiro, pegou o dinheiro, desceu, entrou no carro, foi para o esconderijo. Vai receber 10% também. Que pena que o arrombador merece. 4. Leandro deu 4. Felipe deu 5. Frederico, 4. Então, o arrombador ele teve uma atuação mais destacada aí, pelo que eu estou vendo. O escadista, pessoal, ele foi andando, participou da reunião, tudo, mas ele chegou lá andando, carregando a escada, ficou segurando a escada enquanto o arrombador entrava, tal. Depois que o pessoal foi embora, ele botou a escada nas costas, saiu para a casa dele e vai receber 10%. Quanto que o escadista vai receber? Qual que é a pena? 2 anos, a pena mínima, então. Isso, está uma unanimidade aí para o escadista. E o ocultador lá, o dono do esconderijo? Participou da reunião, falou, estou esperando vocês lá. Chegou o pessoal, o esconderijo todo preparado, abrigou todo mundo,
ocultou o pessoal, tornou seguro o proveito do crime e as pessoas que estavam sendo procuradas pela polícia. Qual que é a pena dele? Quatro. Leandro falou 4, Felipe 4. 3, 2. Isso. Estou gostando de ver as penas aí. Tá igual as penas que eu fixo lá na Justiça Federal. A gente joga uns números assim e depois explica por quê, né? É isso mesmo. Estou brincando, né, gente? Não é assim, não. Mas sabe o que acontece, pessoal? Nós não temos tantas balizas para fixar a pena, há tanta variação, sabe? Às vezes, assim, o mesmo caso, assim, ó, um dá lá 10 anos, o outro está dando 4 e tal. Então, assim, você vê que teve uma certa variação. É que nesse último caso, o Felipe deu 4, o Bruno deu 2. Assim, é o dobro, né? Então, assim, mas esse exercício que eu estou propondo, qual que é o objetivo? Pessoal, cada um, né, tem que responder na medida de sua culpabilidade. Isso é um critério para poder aplicar a pena, né? Temos que ver a culpabilidade. O que é a culpabilidade? No fundo, é a contribuição que cada um deu para a infração. Eu acho que, por exemplo, o financiador tem que ser a pena maior. Ele que organizou tudo, sem ele o crime não ocorreria, ele investiu nisso, ele vai pegar 50% do valor, ele que contratou todos os outros. Então, assim, ele é o mentor intelectual. O arrombador, eu acho que ele está um pouquinho abaixo do financiador. Ele executou a ação típica, ele entrou na casa, ele que procurou os bens, revirou tudo, tal, carregou os bens e foi embora. O motorista, eu acho que ele está na mesma posição assim do ocultador. O escadista está quase na mesma posição que o assobiador. Acho que o assobiador assim, ficou vigilando e ele não fez nada. Talvez fosse a menor punição. Eu até cogitaria de talvez para o assobiador dar uma pena, reduzir pela participação de menor importância. Talvez aplicasse isso. Né? Mas o importante é isso, gente. Não dá para chegar e falar assim, ó, todo mundo leva 5 anos. Não. As pessoas respondem na medida de sua culpabilidade. Foi isso que vocês fizeram. A Rebeca está falando aqui, né? Disso tudo, acho que o arrombador foi injustiçado com a previsão de receber o mesmo que os outros, mas cometendo ação mais gravosa. É verdade, Rebeca. Quando eu falei que ele ia receber 10%, eu quase que aumentei um pouquinho. Eu ia falar uns 20%, mas aí ia prejudicar a distribuição do outro. Né? Mas eu acho que o arrombador ele teve uma conduta realmente comparada com os demais, né, os executores, acho que foi um pouquinho mais, merece uma maior reprovação. Né? Pessoal, tudo isso que eu estou falando de né, concurso de pessoas, a percentagem que cada um receberia importaria na combinação da pena? Rebeca, eu acho que sim, sabe por quê? As consequências do crime, né, devem ser avaliadas. Então, por exemplo, ó, a gente pode pensar num aspecto absoluto, ó, o dano foi de 100 mil reais. Um dano de 100 mil é maior do que um dano de 10 mil. Eu acho que a pena tem que ser mais grave. Mas eu acho que a gente também pode avaliar pelo benefício auferido por cada um. Aqui, ó, a consequência foi um prejuízo, né, de 100 mil, né, para a vítima. Isso é um dado objetivo. Agora, quais são as circunstâncias que envolvem cada agente? Aqui, ó, pela conduta que ele praticou, ele ganhou só 10 mil, esse outro aqui ganhou 50 mil e tal. Só isso acho que já revela um pouco a participação, né? A gente é igual uma empresa, ó, o fulano tem 50% das ações, tem 51%, o resto tem 49%. É o fulano que manda, né? Provavelmente é ele que comanda essa empresa. Né? Então, eu acho que isso aí pode ser um dado, né? O benefício, é uma circunstância do crime. Que benefício que a gente teve? O benefício dele foi mínimo. Eu acho que, tipo assim, colocar uma pena para ele similar à dos outros, talvez seja um pouco injusto. Os outros aferiram uma vantagem muito maior. Né? Então, assim, na fixação da pena, a gente tem tantas circunstâncias que podem ser analisadas, às vezes os juízes nem fazem uma análise muito detalhada, sabe? Ficam assim, muito superficial, chega e fala assim, não é primário, bons antecedentes, nada que desabone e tal, pena no mínimo legal. Isso é muito padrão aqui no Brasil, agir dessa maneira. Eu estou falando, então, tudo disso aqui, gente, para entrar no... Né, eu vou tentar ser mais breve um pouquinho, para não atrasar tanto o horário, pelo artigo 288 do Código Penal. Era o crime de quadrilha ou bando, hoje é o crime de associação criminosa. E o que significa isso? Associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. A pena é de 1 a 3 anos. Se a pena, né, se a quadrilha é armada, associação, se tem participação de menores, a pena vai ser aumentada até a metade.
Não é o caso que a gente viu aqui. Não tinha armas e não tinha menores. Mas eu pergunto para vocês o seguinte: esse grupo aí caracteriza uma associação criminosa? Ou isso é um concurso de pessoas? Como é que eu vou distinguir um de outro? E deixa eu piorar a situação. Ele seria uma organização criminosa? Eu vou ter 3 classificações, então. Quando mais de uma pessoa comete um crime, eu posso ter um concurso de pessoas, uma associação criminosa ou uma organização criminosa. Qual que é o conceito de organização criminosa? Já foi falado anteriormente em algumas leis, assim, é a organização criminosa, tal, mas nunca tinha foi trazido o conceito. Dessa vez, essa lei de 12.694, ela trouxe. É a lei que eles chamam a lei do juiz sem rosto. Mas não é bem uma lei do juiz sem rosto. O que é a lei do juiz sem rosto? Na época lá da Colômbia, da Itália, né, eles combatendo a máfia, Pablo Escobar, a situação era dificílima, né? O Pablo Escobar, ele no Narcos, não sei se vocês viram, né, na série da Netflix, né? E a história mostra isso. Ele contratou um bando de loucos lá que invadiram a Suprema Corte da Colômbia e mataram lá não sei quantos juízes da Suprema Corte. Então, assim, ele era um terror na Colômbia. E os juízes eram mortos. Então, o que eles começaram a fazer? Começaram a fazer a figura do juiz sem rosto. É um juiz que não aparecia, ele fazia as audiências, sabe, no microfone, assim, no local fechado, não sabia quem era esse juiz. Para quê? Para evitar que ele fosse morto. Na Itália, foi a mesma coisa, questão lá da máfia, né, tinha aquele juiz Falcone, na verdade ele era membro do Ministério Público, que foi morto, tal, atentado. Então, assim, foi meios que a justiça encontrou para tentar preservar os agentes da lei que, né, enfrentavam essas situações. No Brasil, na realidade, não é a questão do juiz sem rosto. Essa lei fala da organização criminosa e diz o seguinte: se por acaso um juiz, julgando um caso de organização criminosa, ele se sentir ameaçado, em risco, tal, ele pode pedir a formação de um colegiado. Aí o juiz de primeira instância, em vez de julgar sozinho, decidir sozinho, ele vai julgar com mais 2 colegas. Então vai ser um trio, uma turma que vai tomar as decisões. Qual que é o objetivo? Acho que é mais difícil matar 3 do que matar 1. O foco se diverge, né? Diversifica. Então, acho que essa é a intenção. E aqui essa lei trouxe o conceito de organização criminosa. 3 ou mais pessoas, uma estrutura, divisão de tarefas, querem obter vantagens de qualquer natureza praticando crimes cuja pena máxima é igual ou superior a 4 anos. Pena máxima, pessoal. Então, por exemplo, o furto, a pena é de 1 a 4 anos. Ele pode ser incluído como um crime praticado por organização criminosa. A pena máxima é igual a 4 anos. Ou então crimes de caráter transnacional, aí não importa a pena. O problema é que no ano seguinte, a Lei 12.850 de 2013, que é a Lei das Organizações Criminosas, trouxe um conceito renovado de organização. Antes falava em 3 pessoas, agora passou a ser 4 ou mais pessoas, mas o resto quase que manteve tudo. Uma estrutura ordenada, divisão de tarefas, obtenção de vantagens, mudou também a pena, praticando crimes cujas penas sejam superiores a 4 anos. O furto agora não pode ser mais objeto de organização criminosa, não. Tem que ser superior a 4. O estelionato pode, a pena é de 1 a 5. Então, nós podemos ter uma organização criminosa que pratica estelionatos. E por que a lei mudou? Ela mudou para aumentar de 3 para 4 a organização criminosa. E aí ficaria como? Ficaria assim. Um indivíduo, uma pessoa, pratica um crime. 2 ou mais pessoas podem praticar um crime em concurso de pessoas. 3 pessoas, que antes era o número mínimo da organização criminosa, ficou para associação criminosa. Na época do quadrilha ou bando, pessoal, o número mínimo da quadrilha eram 4 pessoas. Então, diminuiu um integrante. Hoje são 3. E a organização criminosa, né, que antes eram 3 pessoas, aumentou para 4, para também se distinguir da associação criminosa. Então, pelo quantitativo de pena de pessoas, a gente consegue, assim, pelo número mínimo, eu nunca vou ter uma organização criminosa com 3 pessoas. Eu nunca terei uma associação criminosa com 2 pessoas. Eu nunca vou ter um concurso de pessoas com um indivíduo só. São pelo menos 2. O problema é o seguinte: nesse caso aí, eram 6 agentes, eu coloquei 5, mas eram 6.
O que caracterizou? Um concurso de pessoas, uma associação criminosa ou uma organização criminosa? O que vocês me dizem? Quais são as consequências, pessoal? Eles praticaram um furto qualificado, 2 a 8 anos, a pena máxima é 8. Se for uma organização criminosa, eles vão responder pelo furto e respondem também pela organização criminosa. Tem uma pena específica na Lei 12.850 de 2013. E é uma pena que não é pequena. Eu vou até consultar que eu não lembro de cabeça, não sei se é pena mínima de 8 anos. Deixa eu verificar. Promover, constituir, integrar tal organização criminosa. Eram 3 a 8 anos. Se por acaso eles praticam um crime em associação criminosa, o que vai acontecer? Eles respondem pelo furto em concurso material, ou seja, vão somar as penas com a associação criminosa. Pena de 1 a 3 anos. Se eles praticam o crime em concurso de pessoas, a princípio, gente, o concurso de pessoas não tem nenhum aumento adicional. O que vai acontecer é o seguinte, aquele que lidera o concurso de pessoas, ele tem algumas agravantes. Então, assim, ele pode ter alguma agravante, mas aquele que lidera, para os demais, não. Então, eu pergunto novamente para vocês, o que vocês acham que caracterizou a conduta desses 6? Concurso de pessoas, associação criminosa ou organização criminosa? Quem se arrisca? A associação criminosa, professor, ela pede que tenha alguma habitualidade ou só um crime já pode configurar? Não, Leandro, precisa ter, sabe? E tanto é que lá fala assim, com a finalidade de cometer crimes, no plural. Então, assim, cometer um crime único, a princípio, é um concurso de pessoas. O Bruno está falando aqui, acho que foi só concurso, né? Porque eles se reuniram para praticar um crime único. Não tinha organização necessária para caracterizar a associação. Sim, Bruno. Pessoal, aqui, talvez esse quadro aqui ajude um pouco a entender. A gente pode identificar essas 3 figuras pelo número de pessoas, ou seja, tem só 2, vai ser concurso de pessoas. Tem 3, pode ser o concurso ou uma associação criminosa. Tem 4, aí já complicou, pode ser o concurso, associação e organização criminosa. Mais de 4 ou mais já pode ser os 3. Então, quando tem mais de 4 ou mais, a gente tem que ver aqui o grau de estabilidade desse grupo. O grupo se reuniu eventualmente, como o Bruno mencionou aqui, cometeu aquele crime pronto, é um concurso eventual de pessoas. O grupo, ele se reúne para cometer crimes e esse foi apenas um deles, ainda que só esse tenha sido praticado. Mas eles tinham intenção e há provas de que eles praticariam outros a uma associação criminosa. Agora, é uma empresa delinquencial, eles têm lá aquele escritório de fachada num prédio, eles só cometem crime, só praticam atos ilícitos, eles existem, divisão de tarefas, uma estrutura bem organizada, sempre obtendo vantagem, eles vivem para cometer crime. É uma organização criminosa. Nós temos, exemplo, as milícias no Rio de Janeiro, são organizações criminosas. Elas se instalaram lá em morros, nas periferias, nos locais, elas têm a cobrança de taxas, elas dominam aquela região, controlam o tráfico, tudo, ou seja, eles vivem para cometer crime. O pessoal daquelas empreiteiras, né, na Lava Jato, eles há décadas que eles estavam lá fraudando licitações públicas, corrompendo os servidores, obtendo benefícios, né, praticando corrupção, ou seja, é uma organização criminosa. Agora, então vai depender do grau assim, de estabilidade. Quanto mais estável, organizada, estruturada, a gente está aqui no lado de cima, na organização. É uma coisa menos profissional, mais amador, um concurso eventual, concurso de pessoas. Eu já vi, gente, isso, assim, não vou falar que ocorre sempre, mas pode acontecer, é um caso de concurso de pessoas. O Ministério Público denuncia, falando que é associação criminosa. É um caso de associação criminosa. O Ministério Público denuncia, falando que é uma organização criminosa. Ou seja, sempre pedindo mais, né, querendo agravar a situação. Mas é preciso identificar realmente esses elementos. Tá bom? É possível, gente, que alguém seja, né, o grupo seja denunciado só pela associação. É perfeitamente possível. Isso aqui são crimes autônomos, só pela organização.
O problema é a prova disso. Como é que você prova que um grupo se uniu para cometer crimes se ele não praticou crime nenhum? É difícil provar. A não ser que seja lá tipo o Cebolinha e o Cascão, né, que estão fazendo os planos infalíveis com a Mônica. Aí você abre lá uma arca, tá cheio de planos lá desenhados. Aí você tem muita prova. Mas normalmente, como é que acontece? Você pegou a quadrilha lá, o grupo, cometendo uma infração, começa a apurar mais um pouco e fala, não, eles já cometeram outros crimes no passado, aí já fizeram isso aqui e tal. Aí eles falam, isso é uma associação criminosa. Ah, não, eles já têm décadas, já tem anos que eles já tem até sede ali, é um grupo fechado, já trabalham juntos há 5 anos. Isso é uma organização criminosa. Então, sim, é possível punir só por organização ou só por associação, mas a prova disso é muito difícil. Sempre, então, o que acontece? Pune pela associação ou pela organização em concurso material com o crime que eles praticaram. Pode ser organização criminosa de homicídio, de corrupção, de roubo, de carga, de tudo quanto é coisa. Ok? Professor, a prova nesse caso, né, da associação criminosa, um exemplo poderia ser aquelas quadrilhas que vão roubar bancos e cavam túneis, né? Então, por exemplo, se o túnel foi identificado antes da prática do crime, seria, né, uma prova suficiente para isso? Frederico, deixa eu falar, se só tem isso, talvez não. Tipo assim, foi um crime cuja execução foi sofisticada, né? Eles estão lá cavando o túnel, tem preparo, tudo, mas se não conseguir identificar que um crime anterior foi praticado ou que crimes futuros seriam cometidos, às vezes é um concurso eventual. Mas aí eu repito, isso aí é uma equipe sofisticada, talvez, né? Está lá fazendo túnel, igual aquele roubo do Banco Central, foram 164 milhões de reais que eles roubaram por meio de um túnel. Eles vão colocar lá tudo, provavelmente a organização criminosa, a estrutura muito, né, o pessoal muito bem estruturado, não sei o quê, mas em tese, eles têm que, tipo assim, eles têm que praticar vários crimes, né? Esse é o objetivo. O que a gente pode, talvez, inferir, não dá para ficar presumindo, né? Isso aí tem que ser provado. Assim, se o pessoal tem esse gabarito todo, essa capacidade técnica para cavar túnel, invadir o Banco Central, roubar milhões, provavelmente eles vivem disso, né? Então, assim, fica até mais fácil você aceitar isso, mas o importante é ter uma prova de que eles ou iriam praticar novas infrações ou já praticaram no passado. O que às vezes ajuda é o seguinte, normalmente eles já praticaram outros crimes. Igual, por exemplo, você prendeu aí um grupo que está explodindo o banco. Tem várias quadrilhas especializadas de que explodem banco. Então, você pegou uma, provavelmente eles já cometeram outras infrações similares, entendeu? E aí não tem dúvida nenhuma de fazer o enquadramento. Aí tem que ver se vai ser uma associação criminosa ou uma organização criminosa. Ok? Pessoal, alguma dúvida? Alguma questão? Então, assim, acho que o básico é isso, né? Eu quis relembrar aqui o concurso de pessoas, lembre que isso aí é um concurso eventual, pessoas que se reuniram, assim, esporadicamente para cometer um crime, né? É diferente da associação criminosa, que tem uma maior estabilidade, habitualidade, né? A finalidade é cometer crimes, no plural. E é diferente da organização criminosa, é a empresa delitiva, é uma empresa montada só para cometer crime. Né? Uma organização de tráfico de drogas, aquele traficante que ele vive daquilo lá, se tem divisão de tarefas, se é bem estruturado, então, ele vai ser uma organização criminosa. Talvez seja um traficante menor, uma coisa mais improvisada, ele pode ter uma associação criminosa. Né? Então, assim, não tem também critérios tão objetivos para... É questão realmente de argumentação e de produzir provas que, né, aliás, é questão de produzir provas e de construir argumentação em torno dessas provas para convencer qual que é o enquadramento. E lembrem-se, né, são crimes autônomos, crimes contra a paz pública. Realmente, em regra, eles são acusados sempre em concurso material com crime praticado. Mas, em tese, é possível que eles sejam acusados isoladamente só pela associação ou organização. Mas a prática mostra que isso é muito raro. Tá bom? Agradeço a atenção de todos, né? Desejo um bom fim de semana e na semana que vem voltamos aí começando a falar sobre crimes contra a fé pública, ok? Vai ter um pequeno estudo de caso, eu vou colocar aí para vocês darem uma lida antes e nós discutirmos aqui na próxima sexta, tá? Grande abraço aí para vocês, pessoal. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite.